Bom dia, turma. Espero que todos vocês se encontrem muito bem, tá? E nós vamos dar prosseguimento hoje aos nossos assuntos, que nós já temos trabalhado aí durante algumas semanas, mesmo à distância, tá? E nós não podemos parar. Nós temos que estudar, nós temos que compreender, entender, aprender, e é necessário porque vocês serão cobrados. Tá bom, turminha? E hoje nós vamos falar de vegetação brasileira. Tá bom, turma? Vegetação brasileira, que parece um tema fácil, parece um assunto simples, mas olha, tem muitas coisas, tem muitos detalhes que nós precisamos entender, ok? Turma, a gente começa, portanto, falando aí dos fatores relacionados à formação da vegetação. Vou citar algum desses fatores aqui, tá? Citar e explicar ao mesmo tempo. Eu começo, então, com a umidade, tá? Pela diversidade de paisagens, pela grandeza do planeta, do Brasil, nós vamos ter áreas mais úmidas e menos úmidas. Portanto, nós vamos dividir aqui a umidade. O que é que nós temos plantas que se adaptam a diferentes ambientes. E nós vamos falar aqui para vocês da vegetação higrófila. Higró, de água. Portanto, são plantas que se adaptam muito bem a ambiente úmido, tá? Com grande quantidade de água, com a presença de muita chuva, com a presença de muita umidade. Ok, turma? Essas raízes, essas plantas têm raízes pequenas. Por quê? Porque não tem necessidade das raízes se aprofundar para atingir água, para buscar água mais profundamente, tá bom? Nós temos ainda a vegetação xerófilas, tá? Olha, xerófilas nós vamos ter aí, principalmente no sertão nordestino. São plantas que se adaptam muito bem, tá? A ambientes secos. Elas criam algumas defesas, como, por exemplo, raízes profundas. Nesse caso, raízes profundas por quê? Porque elas precisam buscar água no subsolo, tá? Elas substituem as folhas por espinhos, enquanto lá na vegetação higrófila, nós vamos ter o quê? Uma vegetação latifoliada, ou seja, folhas largas, porque tem muita evapotranspiração, certo? Evapotranspiração, que é das árvores, tá bom? Então, as xerófilas, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter plantas que se adaptam a ambientes secos, com pouca água, com pouca chuva, típico do semiárido nordestino. Ok, turminha? Bom, nós temos ainda meio termo aí, nem higrófila, nem xerófila, que são as tropófilas, tá? Elas se adaptam a uma estação chuvosa e também se adaptam a uma estação seca. Geralmente aí 6 meses com chuva, 6 meses sem chuva, ou mais ou menos nessa proporção. Pode ser 7 meses sem chuva, 5 meses com chuva, e assim vai variando de local para local. Outro fator relacionado à formação da vegetação, nós vamos tratar aqui da influência da temperatura. Claro, pessoal, nós temos as chamadas zonas climáticas do globo. Nós temos plantas que se adaptam a qualquer lugar, inclusive a frios rigorosos de menos 30, menos 40 graus. Mas aí você vai perceber que nós não vamos ter uma floresta exuberante, por exemplo, na zona polar, né? Onde é que nós vamos ter? Dependendo aí a temperatura, nós vamos ter principalmente uma maior biodiversidade, uma maior quantidade de espécies. Aonde? No clima tropical. No clima tropical. Porque nós temos duas combinações aí: calor e chuva, muito calor e muita chuva. Isso faz com que floresçam várias espécies. Portanto, a zona climática mais, digamos assim, que mais tem biodiversidade é justamente na zona tropical. Entendeu, turminha? Ótimo. Nós temos ainda também a influência dos ventos. Opa, professor, e os ventos também é um fator de formação da vegetação? Sim, porque o vento, além de tudo, o vento é responsável pela dispersão das sementes, das espécies, jogando longe, levando
para locais mais longínquos. Mas o vento também pode ser um fator que prejudica, tá, turma? Prejudica como, professor? Ele pode prejudicar. Se o vento for muito forte, por exemplo, nós vamos ter dificuldades no crescimento de algumas plantas, principalmente daquelas mais frágeis, nas mais sensíveis, e elas podem, inclusive, quebrar, tá bom? Portanto, o vento também é um fator importante na formação da vegetação. Outro fator importantíssimo é a luz. Muito bem, tá? Nós sabemos disso. Por quê? Porque a luz é fonte indispensável para a formação da clorofila. Né? Clorofila que torna as plantas verdes. Né? Além disso, a luz também é usada diretamente pelas plantas verdes na síntese de compostos orgânicos. Portanto, a luz é fundamental. E por isso que eu falei da exuberância e da biodiversidade da zona tropical, que é onde o sol bate com maior incidência, perpendicularmente, sol, digamos assim, o ano inteiro. Outro fator importante, né, para a formação florestal, para a formação dos biomas, para a formação das paisagens naturais, é o solo. Nós sabemos disso, né? Então, o solo, que é formado pelo intemperismo, nós já falamos disso aqui, né? E é o processo de formação do solo, nós chamamos de pedogênese. Então, vocês já estão por dentro desse assunto aí. Mas os solos, claro, né? Quanto maior fertilidade o solo tem, maior vai ser o quê? A formação vegetal. Maior vai ser a biodiversidade. Maiores vão ser as plantas, as árvores. Tá bom? Então, nós temos também que os solos argilosos, né, eles são mais propícios, né, ao desenvolvimento de plantas. Por quê? Porque nesses solos há uma maior retenção de água. Ok, turminha? Bom, professor, vamos falar então agora, além desses fatores da formação da vegetação, nós vamos falar das formações vegetais do Brasil. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, detalhar mesmo, né, sobre cada uma dos nossos biomas, sobre cada uma da vegetação típica do Brasil, tá bom? E nós podemos classificar assim, pessoal, nós podemos classificar em 4 grandes formações vegetais. Uma delas, florestal, já está dizendo floresta, né? E aí nós vamos ter o quê? Floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Mata dos Cocais, a floresta aciculifoliada, né, lá subtropical, ou seja, nós vamos ter aí os pinheiros, certamente, né, subtropical. Muito bem, turma. Então, essas são as formações florestais. Mas nós temos também formações complexas, que nem são campos, nem são florestas, tá? Mas aí ela recebe esse nome de formação complexa, que são o cerrado, a caatinga, o pantanal, tá? Elas não são formações florestais, elas são formações complexas, tá bom? E nós temos as formações herbáceas, predominando aí as ervas, né? Que são os campos típicos do sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul, ok? E nós temos ainda as formações litorâneas, né? Predominando aí os mangues, tá bom, pessoal? Os mangues e também, né, as dunas, tá? Portanto, eu vou mostrar para vocês aqui os biomas brasileiros. Os biomas brasileiros, isso é importante demais. Ok, turma? Então, as formações vegetais estão diretamente relacionadas aos fatores climáticos, ao tipo de solo e ao relevo. O que mais chama a atenção em uma paisagem é claro que é a vegetação, mas ela é um fator, né? Ela é um aspecto apenas, mas ela está relacionada com os fatores climáticos, com o tipo de solo, com o relevo, tá bom? Então, vamos lá trabalhar, portanto, os nossos biomas, a formação vegetal brasileira. Olha a formação original aqui do Brasil. Predomina, claro,
a floresta tropical pluvial amazônica, que nós chamamos também de formação equatorial, de floresta equatorial. Nós temos a vegetação atual, né? Portanto, vocês percebem aí que essas partes mais brancas aqui foram áreas que foram modificadas aí nesses mais de 500 anos de ocupação, tá? Começou lá com os europeus, mas nós vamos aqui a diversidade da vegetação brasileira, tá bom? Nós temos as formações florestais, como eu disse, nós temos as formações arbustivas, né, e herbáceas, nós temos as formações complexas e a formação vegetação litorânea, tá bom? Vocês podem acompanhar aí no livro. E nós vamos falar agora sobre o maior bioma, que é a floresta amazônica, tá bom? Vegetação do clima equatorial. Nós já explicamos o que é o clima equatorial, um clima que se caracteriza por um calor intenso, né? Calor o tempo todo e chuva durante todo o ano, todos os meses do ano, muito calor e muita chuva. Talvez aí explique, né? Seja uma das explicações para a exuberância dessa floresta, tá certo? Caracteriza-se pela grande diversidade, né? Tem cerca de em um levantamento assim não muito científico, mas fala-se que se encontra mais de 300 espécies por hectare. É uma floresta densa, né? Úmida, latifoliada, folhas largas, tá? Úmida, ela também tida como uma floresta perene, sempre verde, umbrófila, né? Ombrófila também. Ombrófila por quê? Porque está relacionado com a grande quantidade de chuva. Umbrófila são plantas que se desenvolvem na sombra, e na Amazônia nós temos também uma vegetação ali muito que fica aí coberta pelas copas das grandes árvores, nós chamamos também de umbrófilas, tá? É intensa a evapotranspiração, tá bom, pessoal? Vegetação, como eu já disse, né? De clima equatorial, né? Que eu já falei, é o maior bioma do país, atinge mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, tá bom? Sendo que metade dessa área é em território brasileiro. E sendo que no território brasileiro, esse bioma corresponde a mais de 45%. Ok, turminha? Ótimo! Então, essa é a floresta amazônica, né? Que abrange, além do Brasil, 8 países sul-americanos. Não, além do Brasil, mais 7 países sul-americanos, 8 com o Brasil, né? Degradação desse bioma se deve também, né, um bioma bastante degradado, né, a expansão da pecuária bovina, também a expansão da plantação de soja, madeireiras, garimpos, né, tudo isso tem ajudado também para a degradação desse ambiente, tá? Eu queria destacar para vocês aqui áreas da floresta amazônica. Nós temos a mata de Igapó, tá? Que não está no slide, mas eu gostaria que nós chamamos também de Caiapó, que se trata de uma vegetação lá na Amazônia que está constantemente inundada. Ela está permanentemente, aliás, permanentemente inundada, né? A mata de várzea, né? Essa mata de várzea, ela periodicamente ela fica inundada. E a mata de terra firme, que sempre está em terra firme, não fica inundada. Além disso, nós temos a floresta semiúmida, né? Que são aquelas áreas de transição, né? Entre o bioma amazônico e outros biomas brasileiros. Portanto, nós temos aí essa subdivisão. Mata de Igapó ou Caiapó, constantemente inundada, permanentemente inundada. Nós temos a mata de várzea, né, que tem inundações periódicas, a mata de terra firme, o nome já está dizendo, e a floresta semi-úmida. Ok, turma? Então, vamos dar continuidade aí à nossa aula, aos nossos slides, né? Nós temos aqui imagem. Olha só que mau exemplo, turma, né? Aqui nós temos um rio cheio de toras de madeira. Nós temos aqui outra área queimadas, né? E esses são os típicos da degradação,
né, do maltrato a esse bioma, né, que vem sofrendo aí um mau uso, né, pela ação antrópica. Tá bom? Muito bem. Nós podemos falar aí que as consequências dessa destruição da Amazônia, né, desse maus trato à floresta amazônica, nós podemos citar algumas consequências, né, como menor umidade do ar, diminuição no volume de água dos rios, menor evapotranspiração. Claro, se tira as árvores, não vai ter evapotranspiração, ou ela vai diminuir. Rebaixamento do lençol freático, tudo isso são consequências, né, da destruição desse bioma importantíssimo para o Brasil, para o mundo. E aí nós temos uma imagem aqui exuberante, duas na realidade, tá? Mostrando aí o quão linda é a nossa floresta amazônica. Ok, turma? Nós temos outro bioma brasileiro, que é a Mata Atlântica, outra formação vegetal, né? Essa daqui é uma vegetação relacionada ao clima litorâneo úmido. Litorâneo úmido, professor? Sim. Né? Por quê? Porque sofre grande influência das massas de ar que vem do Oceano Atlântico e despeja, faz chover muito ali no litoral brasileiro ou próximo ao litoral do Brasil. Tá, pessoal? Então, esse clima úmido, né, favorece o desenvolvimento da Mata Atlântica, também chamada de floresta úmida, assim como a Amazônia, né? Ou também floresta de encosta ou floresta tropical. Tá? Ela se estende, pessoal, ou se estendia do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. E ela tem uma grande biodiversidade, né? Por quê? Porque ela é muito extensa latitudinalmente, de norte a sul, tá? Ela é muito mais do que a floresta amazônica em termos de latitude. Ela ocupa uma latitude maior, portanto, ela atravessa vários climas e vai ter o quê? Maior biodiversidade, ok? Floresta perennifólias, né? Ou seja, também as folhas são perenes, verdes, o tempo todo, né? Muito bem, outra característica importante, imensa biodiversidade, abriga muitas espécies vegetais e animais. Tá, pessoal? Então, essa é a Mata Atlântica. Continuando, cobriu uma área de 1 milhão de quilômetros quadrados. Eu falei cobria. Por quê? Porque de todos os biomas brasileiros, esse é o mais degradado. Infelizmente, pessoal, hoje restam apenas da mata original apenas 7%, sendo que essas 7% são em reservas. E dessas reservas, grande parte delas são particulares. São particulares, tá, pessoal? Então, realmente, né? E essa degradação, vocês lembram, já falamos em aulas anteriores, essa degradação começa com um ciclo econômico importante para a formação econômica do Brasil, que foi a retirada do pau-brasil lá, né, no início da colonização. Estima-se que se retirou daqui do Brasil cerca de 70 milhões de árvores de pau-brasil. Tá bom? Muito bem, turma. Então, nós temos aí que o pau-brasil foi realmente quase que extinto pela retirada indiscriminada, restando apenas 7% da Mata Atlântica no Brasil, sendo que dessas estão em reservas particulares quase que a totalidade. Tá bom? Então, ela hoje se encontra em uma pequena faixa do litoral, com pequenos fragmentos em decorrência do intenso desmatamento. Por quê? Porque ela se encontra numa área muito valorizada, próxima ao mar, né? Portanto, a especulação imobiliária, os assentamentos ilegais, tudo isso faz com que a Mata Atlântica seja realmente o bioma brasileiro mais devastado, mais degradado. Ok, turma? Muito bem, a Mata Atlântica, nós temos aí, né? Olha só, né? Uma mata muito exuberante, muito bonita, nos faz lembrar, logicamente, que é a floresta amazônica, ok? E vamos continuar, turminha.
O cerrado, opa, o cerrado onde aqui nós moramos em Balsas, né? O cerrado é típico, tá? Vegetação de clima tropical típico, né? Nós sabemos que o clima tropical ele se divide em semiárido, em típico, de altitude e assim por diante, tá bom? E nós temos o cerrado, portanto, típico do clima tropical. Típico, pronto. Alternância de períodos chuvosos e secos, né? O cerrado faz aí, então, aparecer as tropófilas, que são plantas que se adaptam a um período seco e a um período chuvoso, tá bom? Aspecto verdejante no verão e seco no inverno, né? É uma vegetação que nós chamamos de complexa, tá bom? O cerrado caracteriza-se pela presença de arbustos, tá? Não é uma formação arbórea, grandiosa, alta, a não ser em pequenos enclaves, tá bom? Certo? Árvores dotadas de raízes profundas. Opa! Para quê? Para no período seco ela ir buscar água lá no subsolo. Troncos e galhos retorcidos para que a umidade tenha dificuldade de cair e recobertos por casca grossa, né? Essa casca grossa também ajuda a reter umidade, né? Para que as plantas não percam umidade com muita rapidez para aguentar, ultrapassar o período seco, tá bom? Essas formações são entremeadas, ou seja, entre as árvores maiores, né, entre os arbustos, nós vamos ter gramíneas e poucas árvores de maior porte. Eu já falei aqui para vocês, ok? Então, cerrado típico da região de Balsas, do clima tropical típico, de duas estações bem definidas. Nós já falamos isso em outras aulas, né? Os solos do cerrado são naturalmente ácidos, de baixa fertilidade. Professor, e por que ele é utilizado na agricultura, principalmente no plantio de soja? Porque é feito a calagem, é feito a correção, tá? É um dos biomas brasileiros mais devastados hoje, tá bom? O fogo também é outro problema que ajuda a degradar, né, ao cerrado brasileiro, tá bom? Muito bem, nós temos também, o cerrado apresenta um rápido poder de recuperação, graças a Deus, mas nem por isso nós vamos devastar, derrubar, queimar, né? Mas ele tem essa característica, principalmente no período da chuva, revitaliza tudo e, graças a Deus, nós temos aí esse poder de reaparecimento do cerrado. Porém, ele, como eu disse, é o bioma brasileiro hoje com maior devastação, em processo, em andamento. O mais devastado, eu já falei agora há pouco, é a Mata Atlântica. Tá bom, pessoal? Muito bem, vamos lá. Continuando aqui com o cerrado, abrange área de 12 estados brasileiros, do Pará, do Maranhão, do Piauí, da Bahia, de Minas Gerais, de São Paulo, do Paraná, do Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso do Sul, ou Mato Grosso, Goiás e Tocantins. Originalmente, cobria 2 milhões de quilômetros quadrados, né? Já foi devastado aí cerca de 57%, né? Então, se a gente fizer uma ligação da época que o cerrado começou a ser utilizado para cá, é um tempo muito curto para já ter quase 60% da sua área devastada. Tá, pessoal? Nós temos que pensar nisso. A biodiversidade do cerrado também está ameaçada, né? Foi explorada economicamente pela pecuária e hoje pela abertura de novas áreas para agricultura comercial, soja, milho, algodão e assim vai, tá bom? E continuando aqui, nós temos imagens aqui do cerrado brasileiro. Você vê que não é uma paisagem complexa, mas ela não é uma mata fechada, tá bom? Muito bem, turma. E vamos continuar. Caatinga, vegetação de caatinga. Eu quero fazer aqui, antes de começar a caatinga, a associação do cerrado, que muitos autores, muitos livros fazem com a savana. Alguns até chamam de savana brasileira, tá? E há realmente uma
característica muito semelhante, muito parecida com a savana, que principalmente africana, mas não só na África, aparece savana em outros locais do mundo também, na Austrália, inclusive também nos Estados Unidos e assim por diante. Ok, turma? E a caatinga, ela é tipicamente brasileira. Tá, turma? Não existe similar, não existe nada parecido com a caatinga. E tem livros e questões que fazem pegadinhas. Savana, cerrado, caatinga, para ver se você faz uma associação lá com outra vegetação africana. Não caiam nessa, tá bom? Não caiam as estepes, não caiam nessa, ok? Vegetação de caatinga, uma palavra de origem indígena, significa mato branco, ocupa uma área de aproximadamente 10% do território brasileiro, atinge todos os estados do Nordeste e áreas do norte de Minas Gerais. Cuidado, todos os estados do Nordeste. Professor, e o Maranhão? Opa! O Maranhão, nós temos lá próximo ao Piauí, uma área que se assemelha, né? Porque aí é uma mistura de cerrado com caatinga, que nós chamamos de carrasco. Mas no Maranhão, nós não temos a vegetação de caatinga, ok, turma? Tá? Mas isso vai ser para outra aula, porque nesse caso aqui do Maranhão, nós temos aí uma junção, né, de outras vegetações que nós chamamos de carrasco, ok? Então, ocupa também o norte de Minas Gerais, né? O norte de Minas Gerais, que inclusive faz parte do polígono das secas. É um bioma totalmente brasileiro, eu já falei para vocês, né? Não tem similar, não tem caatinga em outro local do mundo, tá bom? Está associada ao clima semiárido, né? Professor, clima semiárido? Vocês observaram que cada bioma, que cada formação florestal, nós temos associação a um tipo de clima, né? Floresta equatorial, o clima equatorial, a Mata Atlântica, clima tropical úmido, nós temos o Cerrado, o clima tropical típico, e a Caatinga, o clima tropical semiárido. Quais são as características do clima tropical semiárido, turma? Pouca chuva e mal distribuída. Além de chover pouco, ela é mal distribuída. Né? Muito bem. Outra coisa que nós temos aqui, o solo. Esse solo, porque justamente onde predomina o intemperismo físico, ele é raso, ele é pedregoso, tá bom? É típico, realmente, do sertão nordestino. Passando, galera, nós vamos falar um pouco mais. A vegetação é perfeitamente adaptada à seca, tá? Como? Perdem as folhas caducifólias, no período seco, as suas folhas caem. Elas geralmente, as folhas são pequenas, né? Elas geralmente, muitas árvores substituem as folhas por espinhos, né? Nós temos aí as cactáceas, que são os xique-xique, são grandes exemplos do Nordeste brasileiro, tá bom? Muito bem, turma. Os espinhos, né, protegem de animais herbívoros, né? E assim por diante. Então, a caatinga, ela cria suas defesas naturais, tanto para se proteger de predadores, quanto principalmente para se proteger da falta de chuva, tá bom? Então, a sua folhagem, como eu disse aqui, ela cai durante uma parte do ano. Para quê? Para evitar perda de umidade, tá bom? Nós chamamos, na caatinga predominam os arbustos caducifólios. O que são caducifólios? Que durante uma época as folhas caem, né? Então, quando chove, essas folhas voltam a ficar verdinho, muito bonito, por sinal, né? Uma das paisagens mais exuberantes, mais bonitas, porque aquela cor de verde-limão, quando começa a cair as primeiras chuvas no sertão e as escassas chuvas que caem no sertão. Menos de 1% está protegida em unidade de conservação.
Portanto, é outro bioma extremamente ameaçado, né? Desmatamento, cultivos, pastagem, madeira, madeira, né? Tira ali aquelas árvores, aqueles cipós para fazer lenha. Gente, claro que esse bioma, essa formação florestal de caatinga, ela é muito difícil rejuvenescer, justamente pela falta de água, tá? Portanto, é muito séria essa degradação do ambiente da caatinga, do bioma da caatinga, tá bom? Pois bem, turma, e continuando, portanto, nós temos aqui paisagens da caatinga, olha só, né? Cactáceas, mandacarus, né? E aí nós temos imagens, e nós vamos também para os campos, né? Conhecido como pampas. Opa, professor, pampas? Sim, lá no Rio Grande do Sul. Ocorrem em áreas relacionadas com o clima subtropical, né? Clima subtropical, o clima que fica ao sul do Trópico de Capricórnio. Quais são as características desse clima, professor? Muita chuva, bem distribuída o ano inteiro. Agora, no inverno, nós temos um frio rigoroso também. Tá bom, pessoal? Então, ocorre em áreas de clima subtropical, coberto por vegetação herbácea, tá? Principalmente as gramíneas. Sua origem está associada a solos rasos e temperaturas baixas em regiões de altitudes elevadas, tá? Então, a criação de gado, a utilização para a agricultura também tem efeitos na degradação dos campos brasileiros, que nós chamamos de campos, que nós chamamos também de pradarias, que nós chamamos de cochelas e assim por diante, tá bom? Essa pastagem que é natural, né? Mas o pisoteio do gado vai ajudar aí a infertilidade do solo, né? A risicultura, que é a produção de arroz, é muito típico também dessa região, ok? Então, esse processo de degradação nós chamamos de arenização, tá? Que é a perda de fertilidade pelo mau uso dos campos do sul do Brasil. E por que nós chamamos de arenização? Eu já expliquei isso para vocês. Como é um clima subtropical que chove bastante, nós não podemos falar em desertificação, e sim em arenização, ok? Muito bem, turma. Então, é claro que essa arenização é ligada aos processos erosivos. Olha aí os campos, áreas abertas, nós chamamos de campos limpos, tá bom, turma? E nós temos as matas dos cocais. Opa! Pessoal, essa formação vegetal se localiza no estado do Maranhão. Na realidade, ela fica no que nós chamamos de uma sub-região nordestina chamada de Meio Norte, onde fica o Piauí e o Maranhão. Encravada é uma área de transição entre a floresta, né, o cerrado e a caatinga, caracterizando-se como mata de transição entre as formações bastante distintas. É constituída por palmeiras, como o babaçu, buriti, a oiticica e a carnaúba. Né? A carnaúba tudo se aproveita. Né? A carnaúba tudo se aproveita, ela é chamada de árvore da vida, árvore da providência, porque tudo nela se aproveita. E os nossos irmãos maranhenses e piauienses se utilizam muito do babaçu, do buriti, da oiticica, da carnaúba, tá bom? Da construção de casa, de fibras, das paredes, do carvão, tudo isso, né, nós temos aqui na mata dos cocais, muito utilizada. Desde a época colonial, a região é explorada economicamente pelo extrativismo do óleo de babaçu e cera da carnaúba. Atualmente vem sendo desmatada pelo cultivo de grãos para exportação, com destaque para a soja. Portanto, gente, vocês já perceberam aí que nossos biomas estão muito, mas muito ameaçados. Isso não é bom, isso não é legal. As matas dos cocais, olha aqui, né? Muito bonito, por sinal. Uma vegetação muito típica aqui de parte do Maranhão. Vocês têm certeza que já viram, já conheceram, já andaram, já estiveram por aí.
A mata das araucárias, vegetação de clima subtropical. Ela é uma mata aberta, tá, pessoal? Aberta, porque as espécies ficam longe uma da outra. Ela não é densa, ela não é fechada, tá bom? Predominam o quê? As coníferas. Opa, conífera, exatamente, tá, pessoal? A araucária, também conhecido como pinheiro do Paraná, ou pinheiro brasileiro. Espécie adaptada a climas de temperaturas moderadas a baixas. Como eu falei, o clima subtropical, especialmente no inverno, ela tem uma temperatura muito baixa, né? Principalmente comparada ao restante, às outras localidades do Brasil. O pinheiro é uma espécie aciculifoliada. Professor, que palavrão é esse? Aciculifoliada, ou seja, de folhas finas, parecido com agulhas, né? Muito bem. Originalmente, essa floresta dominava vastas extensões do Planalto da região sul e pontos altos da Serra da Mantiqueira, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Portanto, a Mata das Araucárias também se encontra muito devastada, principalmente aí pela indústria de papel e celulose, tá bom? Ocorre também o que? Nesse bioma, a erva mate, além de grande variedade de espécies valorizadas pela indústria madeireira, como os ipês. Foi desmatada, sobretudo, com a retirada de madeira para a fabricação de móveis, tá? Fabricação de móveis, papel, celulose e assim por diante, ok? Atualmente, restam menos de 3% de sua área original. Então, nós temos aqui a Mata das Araucárias, né? Bem típica do clima subtropical, ou seja, ao sul do Trópico de Capricórnio. Complexo do Pantanal. Oba! Muito bem, turma. É um complexo heterogêneo, né? Nós falamos sempre que o Pantanal ele tem características da floresta amazônica, da Mata Atlântica, do Cerrado, né? Alguns falam até da Caatinga, que aparece lá, né? Composto de cerrado, de floresta, de campos também, charcos inundáveis e ambientes aquáticos. Desenvolve-se em terrenos baixos e, devido à baixa declividade do terreno, a água que extrapola os canais do rio escoa lentamente pelo terreno, mantendo-o alagado durante um período, né? É muito típico lá do Pantanal, em determinadas épocas do ano, o que nós observamos? Os fazendeiros retirando seu gado para a parte mais alta. Por quê? Porque constantemente são inundados pelas águas das chuvas, dos rios, né, que alagam aquela região. Esses solos geralmente são arenosos, lá do Pantanal, tá bom, turma? Né? Hoje o Pantanal também é um bioma muito degradado, né? Inclusive pela atividade turística, pela caça, pela pesca, né? E assim por diante. Okay? Estende-se em território brasileiro por 140 mil quilômetros quadrados, dos estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, em planícies sujeitas a inundações. Vem sofrendo diversos problemas ambientais decorrentes principalmente da ocupação em regiões mais altas, onde nasce a maioria dos rios. A agricultura e a pecuária provocam a erosão dos solos, assoreamento e contaminação dos rios por agrotóxicos. Gravíssimo isso, né, galera? Em 2004, o Pantanal já tinha 44% de sua área descaracterizada por desmatamentos, né? Em 2004 para 2020, eu tenho certeza que essa área já foi muito mais degradada nesse espaço de tempo. Ok? Então, nós temos aqui áreas do Pantanal, né? Algumas áreas inundadas que dá para você perceber muito bem aqui na foto, tá bom? Vegetação litorânea, né, pessoal? São consideradas vegetações litorâneas, a restinga e os manguezais, né? A restinga se desenvolve na areia, né, nas dunas, com predominância de arbustos e ocorrência de algumas árvores, como coqueiro e goiabeira. Os manguezais são berçários naturais responsáveis pela reprodução de grande número de espécies de peixes, moluscos e crustáceos, né? Os manguezais é muito relacionado aí aos pescadores, aos catadores de caranguejo e assim por diante, tá bom, turma? Desenvolve-se nos estuários da vegetação arbustífera e arbórea. É halófila. Opa! Os mangues são halófilos. Por quê? Porque se adaptam a ambientes marinhos, podendo apresentar raízes que durante a maré baixa ficam expostas.
né, elas ficam fora, né, da água, que nós chamamos de pneumatrófitas, tá? Ok, turma? Então, vamos continuar, portanto, a vegetação litorânea, né? As principais ameaças à vegetação é o avanço das áreas urbanizadas, porque é muito valorizada, a especulação imobiliária, né, tende a predominar. A pesca predatória, a poluição dos estuários, o turismo desordenado, incentivando a instalação de aterros. Infelizmente, vocês perceberam, pessoal, a gravidade, né, dos nossos biomas, da devastação, né, do risco que está correndo todos os nossos biomas. Muito bem, a vegetação litorânea está aqui, típicos mangues, né, pessoal? Olha as raízes aqui de fora, para respirar. Elas são halófilas porque se adaptam a ambientes, né, salgados, de água salgada, tá bom? E os domínios morfoclimáticos. Opa, no livro de vocês fala aí. Inclusive, nós já tratamos desse cidadão, o geógrafo brasileiro, que o nome nem parece, mas ele é brasileiro, sim. Aziz Absaber, né? Absaber. São áreas diferenciadas que apresentam, aqui já é outra classificação, tá? Nós vimos os principais biomas brasileiros, nas suas formações florestais, complexas, de campos, né? Litorâneas, e aqui são os domínios na classificação que ele chama de domínio morfoclimático. Quem chama isso? Quem faz essa Aziz Absaber. São áreas diferenciadas que apresentam relativa homogeneidade, devido a uma composição individualizada, onde predominam alguns aspectos naturais, como estrutura geológica, relevo, clima e vegetação, hidrografia e solos. Tá? Apesar de existir diferença entre uma paisagem e outra, Aziz Absaber sintetizou a existência de 6 porções, né, 6 domínios morfoclimáticos no Brasil. Rapidamente aqui falando, né, nós temos um mapa aí que, embora esteja em cores diferentes do livro de vocês, mas mostra muito bem, né, quais são esses 6 domínios na classificação de Absaber. O Amazônico, o Cerrado, os mares de morros, caatinga, araucárias, pradarias e faixas de transição. Rapidinho aqui, né? Domínio amazônico, terras baixas, florestadas equatoriais, já falamos lá em cima, solo raso produzido e sustentado principalmente pela floresta, por isso que a gente diz que o solo da Amazônia ele depende da biomassa da floresta. Quando se tira a floresta, o solo, né, se expõe e é um solo fraco. Região norte, oeste do Maranhão e norte do Mato Grosso apresenta grande biodiversidade, grave problema de degradação, tá bom? Ótimo, pessoal. Domínio do cerrado, chapadões interiores com cerrados. Já falamos do cerrado lá na outra classificação, que é a classificação de IBGE, tá, turminha? Né? Relevo de extensos planaltos, chapadas sedimentares e depressões. Clima tropical alternadamente úmido e seco, ou seja, 2 estações bem definidas. Os solos são ácidos, né, turma? Que necessitam de correção, né? Principalmente para a utilização na agricultura, para a produção de grãos. Tem sido devastado para atividades como a pecuária, constituindo uma nova fronteira agrícola. Nem tão nova assim, né, galera? Porque desde a década de 70 do século XX, nós já ouvimos falar nessa nova fronteira agrícola. Já não é mais tão nova assim. Encontra-se na região centro-oeste, sul do Maranhão, oeste da Bahia e de Minas Gerais e sul de Rondônia. Destaque aí para uma área, né, que está sendo criada, que está sendo muito debatida, chamado de Matopiba, né, que é uma área que fica no Maranhão, no Piauí, no Tocantins e na Bahia, né, uma área de grande extensão e de grande produção de soja. O domínio dos mares de morros, né, áreas tropicais atlânticas florestadas, né, principalmente ali no sudeste, né, relevo característico de planaltos e serras do Atlântico, leste, sudeste, ou de escarpas que separam os planaltos da planície litorânea, Serra do Mar, da Mantiqueiras e outros. Clima tropical úmido, porque sofre grandes influências, né, das massas de ar que se originam lá no Atlântico. Topografia de morros arredondados, modelados pelo intemperismo e erosão em estrutura cristalina, né? Serra do Mar é uma estrutura cristalina, não é sedimentar. Ocorre na porção leste do país, interiorizando mais no estado de São Paulo.
A Mata Atlântica sofreu grande devastação e a Mata Atlântica faz parte desse domínio aí dos mares de morro na classificação de Aziz Ansari. Não só nesse domínio, tá bom? Erosão constante e frequente deslizamento de terra, ok? E o domínio da Caatinga, depressões semiáridas entre chapadas, planaltos, né? Bacia do Parnaíba da Borborema, e depressões sertaneja e do São Francisco. Clima semiárido, né? Com pouca quantidade de chuva e, além disso, muito mal distribuída. Vegetação de caatinga nas áreas mais baixas e mata nas áreas de maior altitude. Solos pobres em matéria orgânica e pedregosos. Ocorre no sertão nordestino e atravessa e chega até o norte de Minas Gerais. O Rio São Francisco atravessa esse domínio, né, possibilitando aproveitamento hidrelétrico e projeto de irrigação também para a navegação, né, galera? Além disso, também a produção de frutos por irrigação na região ali de Petrolina, em Pernambuco. Domínio das araucárias, nós já falamos, né? Planaltos subtropicais, com araucárias subtropicais, já está dizendo, ao sul do Trópico de Capricórnio, clima que chove bastante, chove muito o ano inteiro e faz muito frio no inverno. Os planaltos arenito basáltico da Bacia do Paraná, clima subtropical, mata de araucárias ou mata dos pinhais, né? Encontra-se quase totalmente devastada pela ocupação agrícola, aparece mancha de terra roxa no Paraná, ocupa regiões de média altitudes na região sul. E o domínio das pradarias, né? Os campos, cochilas subtropicais com pradarias, predomínio de baixas altitudes com colinas ou ondulações do terreno, denominadas cochilas ou coxilhas. Vegetação herbácea, né? Bem baixinha, são campos. Situa-se principalmente no estado do Rio Grande do Sul. A pecuária extensiva, com suas fazendas de gado, marcam a presença do ser humano nesse domínio, ameaçado pela erosão, desertificação. Opa, eu quero fazer uma correção. Desertificação, não. Arenização, que é justamente a diminuição, a perda de fertilidade dos solos. Ok, turma? Bom, eu quero fazer aqui ainda menção a umas pequenas coisas. Algumas denominações, como, por exemplo, hotspot, né? Opa, professor, eu nunca ouvi falar nisso, tá? Pois bem, os hotspots, eles são áreas, né, de florestas, como, por exemplo, a Amazônia, como, por exemplo, a Mata Atlântica, ainda são considerados, portanto, esses hotspots, ou fica nas regiões tropicais, né? São áreas de grande biodiversidade e assim por diante, tá? São alguns conceitos que eu gostaria de passar para vocês. Esse conceito de hotspots que eu falei agora, o de bioma, tá, pessoal? Né? O de bioma, que é um conceito que vocês já sabem, que é uma associação relativamente homogênea de animais, né? Ou seja, muito parecida em uma determinada área de vegetais e de animais, em equilíbrio com o seu meio físico, né? Com a água, com o clima, com o relevo, com o solo. Tá bom? Eu queria falar também para vocês, né, sobre alguns nomes que aparecem aí no livro, que eu quero frisar, para a gente já terminar. Inselbergs, tá, pessoal? Por exemplo, na Caatinga brasileira, aqui no Nordeste brasileiro, no Piauí, por exemplo, aparecem algumas áreas que você disse, oxe, aqui não tem nada parecido com o Cerrado, aqui não tem nada parecido com a Caatinga, se assemelha mais à Mata Atlântica, por exemplo, né? Porque nós vamos ter manchas, né? Que nós chamamos paisagem de exceção, que nós chamamos também de inselbergs. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês acompanhem, espero que vocês estudem e que tenham muito, mas muito aproveitamento. Um abraço, fiquem com Deus.